Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O nosso ponto de partida é um documento de treinamento interno de uma empresa, a Brasvep, que detalha o seu modelo de gestão de pessoas. É o conhecido modelo de competência CHA. Pois é, um framework bastante popular. Ele basicamente decompõe a competência em três pilares, né? O conhecimento, que seria o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que o documento define como o querer fazer. E a Brasvep apresenta isso como uma ferramenta super objetiva para desenvolver e avaliar o pessoal. Exatamente. E a questão central que esse material levanta para a nossa discussão é a seguinte: o modelo CHA, ao isolar a atitude e colocá-la como o fator decisivo, ele realmente oferece uma visão clara e funcional da competência profissional, nexas entre o saber fazer e, o que é crucial, todo o contexto da organização onde isso acontece. Bom, eu vou defender a tese de que o modelo SHA, justamente na sua simplicidade, é uma estrutura lógica e muito eficaz. Ele identifica de forma correta a atitude como o catalisador que transforma o potencial do conhecimento e da habilidade em resultado concreto. E eu já vou argumentar que essa separação, essa hierarquia, é artificial e bem problemática. Ela cria o risco de a gente atribuir ao indivíduo e à sua suposta escolha problemas de desempenho que, no fundo, podem ter raízes bem mais profundas, seja na falta de habilidade real ou, pior, em falhas do próprio sistema da empresa. Olha, o grande mérito do modelo CH, para mim, reside na clareza e na aplicabilidade prática. Para um gestor, no dia a dia, é uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa. Se você tem uma performance abaixo do esperado, o modelo te dá um caminho lógico. A pessoa não sabe o que fazer? Falta conhecimento. A solução, então, é treinamento. Ela até sabe o que fazer, mas não consegue executar bem. Falta habilidade. A solução é prática, mentoria. Agora, se ela sabe e consegue fazer, mas simplesmente não faz ou faz com má vontade, aí o problema é de atitude. A ênfase nesse ponto, como o fator decisivo, é, para mim, o aspecto mais forte do modelo. O documento da Brasvep é explícito e, na minha visão, correto, ao dizer que, sem atitude, conhecimento e habilidade não geram resultado. São potenciais latentes, mas a atitude é a ignição. E essa abordagem, ela valoriza a responsabilidade individual. Tratar a atitude como uma escolha e o colaborador como o protagonista, o modelo promove uma cultura de autonomia, de accountability, que é o que toda empresa moderna busca, né? Eu entendo o apelo da simplicidade, mas é justamente aí que mora o perigo. A principal fragilidade desse modelo é essa representação linear quase mecânica da competência. Na realidade de qualquer trabalho um pouco mais complexo, conhecimento, habilidade e atitude não são blocos que você soma em sequência. Eles são elementos interdependentes, que se influenciam o tempo todo num ciclo. A própria noção de atitude, como uma escolha isolada, o tal do querer fazer, é uma simplificação que beira o simplismo. Pensa bem, uma atitude que um gestor vê como negativa, procrastinação, resistência, sabe? Raramente é a causa raiz do problema. Geralmente é um sintoma. O material sugere que, para falta de atitude, a solução pode ser feedback ou até medida disciplinar. Isso é alarmante, porque pode levar a punir um colaborador por um problema que, na verdade, é sistêmico. E aquela afirmação de que atitude não se ensina em manual é uma meia-verdade perigosa. Fatores pelos quais a organização é, sim, diretamente responsável. Mas o modelo não ignora a responsabilidade da empresa. Pelo contrário, ele a pressupõe. A lógica é que a organização já fez a parte dela, ofereceu o treinamento para o conhecimento e criou o ambiente para a prática, que gera a habilidade. A partir do momento em que esses dois pilares estão estabelecidos, a aplicação final depende sim de uma decisão consciente do indivíduo. A frase atitude à escolha que aparece no documento não é para culpar, é para empoderar. Ela passa uma mensagem clara para o colaborador. Olha, nós te demos as ferramentas, o conhecimento, a chance de praticar. Agora, a decisão de usar tudo isso para entregar o resultado é sua. É o elo final da cadeia de responsabilidade.
Sem esse elo, a empresa pode gastar rios de dinheiro em treinamento e não ver retorno nenhum. Você diz que a frase serve para empoderar, mas essa escolha não acontece num vácuo, né? Como se a pessoa estivesse escolhendo a cor da roupa que vai usar. Um colaborador não acorda de manhã e escolhe ter uma atitude ruim. Vamos para um exemplo prático. Imagina um ambiente de trabalho com uma insegurança psicológica enorme, onde errar é punido de forma desproporcional. Um funcionário, mesmo tendo conhecimento e habilidade, pode hesitar, pode evitar tomar iniciativa, pode parecer desengajado. O gestor, com o manual do chá na mão, diagnostica falta de atitude. Mas a causa real é o medo, que foi plantado pela cultura da empresa. O que o modelo chama de falta de atitude pode ser, na verdade, esgotamento, ansiedade, coisas causadas por fatores que estão totalmente fora do controle daquele indivíduo. O modelo da Brasvep foca a câmera no indivíduo e deixa todo o cenário, todo o palco, convenientemente fora de foco. Eu concordo que o ambiente influencia. Ninguém negaria isso. A questão que o modelo força o gestor a responder é: em que ponto a responsabilidade da empresa termina e a do indivíduo começa? Mesmo no ambiente mais perfeito, com a melhor cultura e os melhores líderes, ainda vai ter gente que não entrega por uma questão de vontade. O modelo ajuda a lidar com isso. O foco no indivíduo, que você vê como uma falha, eu vejo justamente como o poder de diagnóstico da ferramenta. A clareza estrutural do SA é o que o torna eficiente. Ele impede aquele erro clássico de investir em mais e mais treinamento técnico para alguém cujo problema não é falta de conhecimento, mas de aplicação. O fluxo que o material apresenta, faltou conhecimento, treinamento, faltou habilidade, prática, é uma ferramenta de gestão de recursos. Evita o desperdício de tempo e dinheiro. Sem essa distinção, qualquer problema vira uma névoa de baixa performance e a solução vira um tiro no escuro. Essa clareza que você descreve me parece, com todo respeito, ilusória, porque os problemas de desempenho são muitas vezes circulares, não lineares. Deixa eu usar um exemplo mais concreto, que o próprio material sugere ao falar de serviços. Pensa num técnico que precisa consertar um equipamento novo. O manual é confuso, mal traduzido, o que já é uma falha no conhecimento que a empresa deu. O treinamento foi rápido demais. Consequentemente, ele não desenvolve a confiança, a habilidade dele fica comprometida. Daí, na frente do cliente, ele hesita, ele demora, parece inseguro. O gestor, olhando de fora, o que ele vê? Procrastinação, má vontade. Ele abre o modelo do chá e diagnostica falta de atitude. Entende a circularidade? A falta de atitude é só o sintoma final de uma cadeia de problemas que começou lá atrás. O modelo impõe uma lógica linear, causa e efeito, a uma dinâmica que é muito mais complexa. E o risco é o mesmo quando se fala do POP, o procedimento operacional padrão. Se alguém não segue o POP, o primeiro impulso do modelo é questionar a atitude. Mas e se o POP for mal escrito, impraticável na operação real? A atitude de não seguir pode ser um ato de inteligência, não de rebeldia. Mas um bom gestor, usando este framework, não pararia no diagnóstico superficial. O modelo não é um substituto para a boa gestão, é uma ferramenta para ela. Um líder competente usaria o chá como um ponto de partida para a investigação. Ao suspeitar de um problema de atitude, ele conversaria com o técnico do seu exemplo. Ele perguntaria: olha, percebi que você está hesitando. O que está acontecendo? Você se sente seguro com o procedimento? O framework só estrutura essa investigação. Ele força o gestor a fazer as perguntas certas na sequência. Primeiro, vamos checar o conhecimento. Está ok? Sim. Agora a habilidade. Ele praticou o suficiente? Sim. Só então, se essas caixas estiverem marcadas, vamos conversar sobre a atitude. A falha não está no modelo, mas talvez na aplicação simplista que um mau gestor pode fazer dele. O modelo em si é para aprofundar a análise, não para encerrá-la. Aí eu discordo que ele naturalmente aprofunde a análise. A própria estrutura dele, com a atitude como elemento final e decisivo, cria um viés. É a explicação mais fácil. É muito mais simples para um gestor concluir que o problema é o querer do indivíduo do que admitir que o treinamento que ele mesmo deu foi ruim, ou que o procedimento que a área dele desenhou é falho.
O modelo não tem um mecanismo de feedback que force o gestor a se questionar. Ele aponta o dedo para o indivíduo, não um espelho para a organização. Ele pergunta o que faltou no colaborador, mas não parece perguntar com a mesma ênfase o que faltou na organização para que este colaborador tivesse sucesso. Essa é a minha principal crítica. A via de responsabilidade é de mão única. Veja, eu vejo por outro ângulo. A lógica da responsabilidade aqui é, na sua essência, empoderadora, não punitiva. Quando o documento da Brasvep diz que o crescimento depende da sua escolha diária, ele está posicionando o colaborador como agente da própria carreira. A mensagem é: a empresa te dará as condições, as ferramentas, mas o protagonista é você. Isso é fundamental para criar uma cultura de proatividade. Numa empresa que opera assim, as pessoas não ficam esperando as coisas acontecerem. Isso não isenta a organização, claro, mas adiciona a camada de responsabilidade pessoal que é indispensável para o alto desempenho. Não podemos tratar profissionais como seres passivos, que só reagem ao ambiente. Eles também o criam. E essa mesma lógica que você chama de empoderadora pode ser, e frequentemente é, usada para isentar a organização das suas responsabilidades sistêmicas. É muito conveniente para a gestão classificar uma falha coletiva como um somatório de problemas de atitude individuais. Fazer isso evita a análise desconfortável sobre clareza de metas, sobre carga de trabalho, qualidade da liderança. Se uma equipe inteira está desmotivada, isso é um problema de atitude de 20 pessoas ou é um sintoma de uma liderança tóxica? O modelo chá, ao focar no indivíduo, pode se tornar uma ferramenta de ofuscação, um jeito de individualizar problemas que são, na essência, coletivos e organizacionais. A saída mais fácil para a empresa é sempre culpar a escolha do funcionário. Mas em algum momento a análise precisa chegar no nível individual. Uma equipe pode ter um líder fantástico, metas claras, e ainda assim ter 1 ou 2 membros que não performam. O que se faz? Ignorar a responsabilidade individual não é a solução. O chá permite ao gestor diferenciar. O problema está no sistema ou está na performance daquele indivíduo que, apesar de ter todas as condições, não está correspondendo. É uma ferramenta de justiça, inclusive. Ela impede que se nivele todo mundo por baixo e permite uma ação focada em quem realmente precisa, seja com treinamento, prática ou, sim, uma conversa séria sobre comprometimento. A minha questão não é eliminar a responsabilidade individual. É questionar um modelo que a coloca num pedestal, como se fosse o fator supremo e desconectado de todo o resto. A competência é um ecossistema. Um profissional só consegue ter uma atitude proativa se o terreno for fértil, se houver confiança, propósito, condições de trabalho. Ao colocar a atitude como pilar final e decisivo, o modelo da Brasvep não cria um ecossistema. Ele cria uma linha de montagem onde a última peça é o querer do funcionário. E se essa peça falhar, a culpa é toda dela, não da linha de montagem que a produziu. Isso não me parece justo nem eficaz. Então, para amarrar meu ponto, eu reitero que o modelo CH, como qualquer framework, é uma simplificação da realidade. Mas é uma simplificação útil. Ele oferece uma abordagem estruturada e pragmática para um dos maiores desafios da gestão. E sua maior contribuição é destacar um fato fundamental. No fim do dia, a vontade individual de aplicar o que se sabe e o que se sabe fazer é o que gera valor. Conhecimento e habilidade são o potencial. A atitude é o que transforma esse potencial em realidade. E eu concluo que, embora o modelo seja intuitivo, sua rigidez e a primazia que ele dá à atitude como uma escolha isolada são suas maiores fraquezas. Ele corre o risco real de promover uma cultura que subestima a complexidade da motivação humana e, mais criticamente, a responsabilidade da organização em criar um ambiente propício ao alto desempenho. No fim das contas, ele pode acabar servindo para punir o sintoma em vez de tratar a causa real do problema. Fica claro que a análise de um modelo aparentemente simples como o CHA expõe uma tensão fundamental na gestão de pessoas. Esse equilíbrio delicado e complexo entre a responsabilidade do indivíduo e a enorme influência que o sistema exerce sobre ele. Exatamente. O documento da Brasvep, ao defender o modelo de forma tão assertiva, nos força a questionar a finalidade desses frameworks. Eles servem para iluminar a complexidade do desempenho humano, nos ajudando a navegar por ela, ou servem para simplificar a um ponto que se torna redutor, oferecendo respostas fáceis para problemas difíceis.
O material deixa claro que há muito mais a ser explorado sobre como as organizações definem e de fato cultivam o que consideram ser um profissional competente.